Então, uma parte da minha dedicação a esse trabalho é a arquitetura, dessa forma descontraída e verdadeira que eu estou apresentando aqui com vocês, com carinho pela informação, pelos projetos aos quais eu dediquei parte do meu tempo e da minha vida. Afinal, as buscas por compreender esse universo se iniciaram lá em 1995, então já são 30 anos desde aquele despertar do sonho de criança, que eu tinha uns 10 anos quando eu comecei, aproximadamente aí quando eu comecei a dizer, a me expressar que eu queria ser arquiteta, e hoje com os 15 de formação, de profissão, né, mais o tempo de formação e de estudo, então conhecendo o mundo real da arquitetura hoje, uma parcela dele, eu continuo amando ser arquiteta e nem imagino o quanto eu ainda tenho o que aprender. E eu acho que uma das formas que a gente mais aprende é quando a gente acha que está ensinando. Então, quando a gente, né, teve um determinado momento em que eu dei aula em faculdade de arquitetura, então eu dei aula na Uniese e dei aula como professora auxiliar da minha orientadora na Unicamp. E então, quando a gente vai preparar material, a gente está aprendendo. Quando vem uma dúvida de algum aluno, muitas vezes é uma dúvida que você também não pensou, então você também está aprendendo. Então, aqui, embora eu esteja gravando em home office, eu acredito muito que o retorno que eu terei com relação a esse conteúdo sobre os encontros que essas gravações vão fornecer, também vão me ensinar muito. Eu sou uma amante do aprendizado, gosto de exercitar a mente, estudando, aprendendo, deixar, né, a nossa cabeça em funcionamento, faz parte também de deixar manter a gente vivo e poder conversar sobre algo que faz sentido para a nossa vida, sabe? Porque a arquitetura é algo que faz sentido para mim. Eu vejo a importância da arquitetura na minha vida, na vida das pessoas. Então, é nesse sentido que eu digo sobre o fazer sentido. Então, uma outra dedicatória que eu abri aqui para poder introduzir, né, todo o conhecimento e o conteúdo que ainda vem, é uma dedicação à natureza, uma dedicatória à natureza, porque ela nos oferece matéria-prima. E eu não me atrevo nem a enumerar, porque é uma lista incalculável de benefícios, de itens. Então eu espero que ao final dessa leitura possa inclusive colaborar com o meu grãozinho de areia para maior conscientização, também ambiental em meio à arquitetura, às casas, aos lares. Não me atrevo a dizer que minhas obras sejam sustentáveis, por mais que eu quisesse, porque eu conheço esse conceito, um pouquinho dele, e eu respeito demais para utilizar ele enquanto palavra, né, para poder descrever. Então, eu gostaria muito de ter aplicado em várias obras, mas essa aplicação, ela também para fazer algo que seja realmente sustentável, são vários fatores, e eu não consegui ainda executar um projeto que eu possa dizer que ele seja sustentável. E é algo que eu gosto muito, então é algo que eu ainda gostaria de estar realizando. Então eu aprendi, né, a questão de buscar nesse meio do caminho um consumo consciente
Então, quando eu vou fazer as indicações para o cliente, eu busco uma conscientização, um consumo consciente. Por menor que seja a aplicação sobre as questões com a natureza, por menor que seja, eu também sinto realizada porque não temos o poder de mudar o mundo em grande escala. Mas o que nós conseguimos de grãozinho em grãozinho é algo bom, é algo positivo. Então, quando a gente faz um informativo, né, quando a gente passa para o cliente uma solução em que a gente explica algo que vai beneficiar de alguma forma, que vai gerar menos entulho, que ele seja próximo de um fornecedor da sua cidade, tanto de material quanto de mão de obra. Então, assim, a lista do que caracteriza a sustentabilidade, ela é muito grande. Mas mesmo que a gente não consiga cumprir toda ela, em vários pontos a gente consegue informar e indicar, né? Então, essas questões, né, principalmente em reforma, vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo? Né? Então, assim, você vai tirar todo um piso que ele já tem toda uma produção, toda uma matéria-prima, todo um processo de industrialização, de fabricação, para substituir e depois substituir de novo, né? E aquela quebradeira toda. Então, tem meios mais ecológicos que esse entulho vai para onde, sabe? Então, cada uma das soluções que a gente pensa, essa maçaneta, essa torneira, vem de onde? Então, assim, tem toda uma cadeia produtiva que ela é muito complexa e que para a gente conseguir um selo, né, de sustentabilidade, se informe, porque eu acho isso muito rico, eu admiro muito quem consegue e quem sabe um dia eu também consiga. Mas mesmo que a gente não consiga o 100%, mesmo que a gente não consiga o todo, vamos entender o que a gente pode estar fazendo. Então, essa questão do consumo consciente, das preocupações, das decisões, olhar além do que está na moda, olhar além do que o cliente traz e quer num primeiro momento, porque ele viu numa revista, viu na TV, viu numa rede social, e aí ele chega para você com uma opção e você fala, olha, mas tem essa outra alternativa, e essa outra alternativa que você oferece traga, né, benefícios para a natureza, por mais que assim, seja, por exemplo, numa solução de piso, uma solução de parede, por mais que pareça algo pequeno, já é a sua contribuição, né? Então, eu acredito nesse grãozinho em grãozinho, diante da imensidão, né, desse mundão afora, da quantidade de obras, de construções que existe, a gente conseguir fazer a nossa parte de alguma forma, ela é sempre positiva, né? Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui é: estamos todos interligados. Essa ligação, ela não é somente humana, é algo que extrapola a vida. Vem diante de nós e seguirá após a nossa morte. E após não estarmos aqui, a natureza continua. O que significa que é fundamental cuidarmos dela durante a nossa vida. Outra dedicatória? Ainda mais? Sim, importantíssimo, aos clientes, que permitem que a gente sonhe e compartilhe um momento tão especial quanto a realização de pensar, elaborar, criar, construir, regularizar, reformar, decorar, ou até mesmo oferecendo consultorias e dicas
de como melhorar o dia a dia. Aprendi tanto com tantos dos meus clientes que eu sinto uma realização profissional muito especial por cada querido ser humano. Então é uma realização que ela extrapola, novamente usando essa palavra, da realização profissional para pessoal. Porque cada um que eu pude conviver como arquiteta, eu agradeço à arquitetura por essas vidas que passaram. Porque cada um deles me apresentou sua própria vida. Eu acho isso muito, muito rico para a nossa construção humana. Então, nós trabalhamos, nós oferecemos uma construção física para os nossos clientes, mas eles nos oferecem uma construção humana. E para concluir essa extensa e incomum dedicatória, as relações extra e inter, né, relacionais. Porque nós vivemos em meio à arquitetura e como é a sua relação com a arquitetura. Como você cuida da sua casa, do seu lar, de quem vive com você nesses espaços, onde você trabalha, onde você passa os seus dias, onde você estuda, como você alimenta os seus amores pelas pessoas, pela natureza, pelas construções, pelo seu dom, pelo que você faz enquanto atividade profissional e pela sua vida. É estranho pensar em alimentar o amor, mas é necessário, porque o cuidado, o carinho, o respeito, a compaixão, a compreensão pelas pessoas e pelos lugares pode aumentar e melhorar os sentimentos e os sentidos que nutrimos um para com o outro e também para com as coisas. Então, vamos refletir mais um pouco nessa continuidade de gravações que eu estou fazendo aqui com vocês, nessa linha de pensar a gente vivendo nas nossas casas e com quem, que eu acho o mais importante de tudo, com quem você está vivendo nela. É claro que muitas vezes nós vivemos até sozinhos em alguns momentos, né? E é muito bom que a gente também consiga estar sozinhos com nós mesmos. Então, mesmo que não esteja numa fase da vida em que você esteja vivenciando a arquitetura com alguém, mesmo que esse alguém seja só você, que seja positivo estar na sua presença. Então, vamos aproveitar e dar continuidade nessas reflexões, que embora ela seja um pouco do que eu vivi, da minha vida, ela pode, espero, somar também na sua.